Uma profecia, um fato, uma lenda, um tabu. 10 minutos de expectativa, 10 minutos para a verdade mais letal do mundo. A verdade que matou Clover, a verdade que matou Nefertari Cobra e a verdade que matou o Dr. Vegapunk. Mas daí? A morte não precisa ser o fim da linha. As pessoas não morrem quando explodem, tomam um tiro, nem mesmo quando são empaladas por criaturas demoníacas. Em One Piece, as pessoas morrem quando são esquecidas. E quem vai esquecer tão cedo da histórica transmissão que mudou o mundo para sempre? Depois de toda essa antecipação, de toda a expectativa, nós ouvimos pela primeira vez a confirmação. Fala galera, beleza? Então, eu sei que isso vai soar como viagem, que vai ter gente aí no grupo do Zap me gastando, mandando meme, figurinha, mas eu acho que todo mundo deveria saber disso. Como eu já morri, não tem problema, né? Então, o mundo vai afundar. O oceano vai consumir tudo. Tá beleza? Tá avisado? Então tá, o resto da explicação tá no próximo áudio. A verdade do mundo começa a ser contada pelo final. E é isso que o Oda ama. Agora sabemos que sim, um grande dilúvio vai acontecer. Mas não sabemos mais nada além disso. Armas ancestrais, vontade de Mu, movimentos cíclicos naturais do mundo. Tudo é possível a essa altura. E não é essa a graça de One Piece? A cada novo mistério genial, a certeza de uma resposta igualmente brilhante. E se você tem medo do oceano, pode preparar as boias e o colete salva-vidas, porque o capítulo 1113 de One Piece foi completamente insano. Sanji chutando a cara de um Gorosei, Bonnie usando uma técnica do Luffy Gear 50, Brook cortando a perna do Jay Garcia, Robin tendo flashbacks traumáticos, Marcos Mars sendo trollado, cérebro flutuando, clone querendo ser Tenryubito e a verdade que condena o mundo revelada no final só pra sobrar o silêncio do fundo do oceano. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek e que capítulo absurdo. Eu não vou ficar enrolando a introdução, eu só quero avisar que ontem foi o aniversário do nosso editor Alan, que deve estar editando isso agora. Parabéns, Alanzito, você é uma pessoa hiper especial que One Piece trouxe pra minha vida. Então, muito obrigado por existir. Então, gente, se vocês curtem o Alan, mandem parabéns, deem like, tratem o like como se fosse o Alan. Pra cada like, um abraço. Dê um abraço, um like agora. É isso, Alan. Chega de meme, eu já farmei o seu aniversário pra engajamento no vídeo, não conte pra ninguém. E sem mais delongas, chame a vinheta. O título do capítulo é romanizado, né? Então dá pra ver ali as letras garrafais que escrevem Stalemate. No Google Tradutor você vai descobrir que essa palavra significa impasse, mas o Oda quer trazer um contexto muito maior pra isso. A lindíssima capa colorida traz nossa brilhante Nico Robin comandando um tabuleiro de xadrez com todos os chapéus de palha existindo como as suas peças. Os 7 chopperinos são os peões, Brook e Usopp são os bispos, Sanji e Zoro os cavalos, que em inglês é knight, né? Não é horse, por isso que eles estão assim. Jinbei e Frank são as torres, Nami rainha e Luffy rei, sendo movido pela nossa Houi fã de One Piece. Tá, Derek, bacana, xadrez, e aí? Então, Stalemate é o nome do capítulo, mas também é uma expressão do xadrez que significa empate. O Oda quer ilustrar não só um jogo colorido de xadrez, mas também que em Egghead existia um jogo sendo travado entre dois homens que não se viam, enxergavam apenas a mesa. Vegapunk e Mu estavam usando as peças que lhe foram oferecidas. Serafins, CP0, Dragon e os Revolucionários, o Yonkou, Luffy e sua tripulação, os Gorosei, a Marinha, os satélites, todos peças que acabam em um impasse. Por mais que Vegapunk tenha caído, o seu golpe final também pôde ser fatal. E se ambos os oponentes sofreram um golpe fatal, nós acabamos inevitavelmente em um impasse. Além disso, se você reparar no título da arte, está escrito que o rei também é uma peça que luta, justificando a Robin movendo o Luffy para o centro da ação, o que provavelmente não seria muito sensato no xadrez, mas isso é One Piece, e a metáfora tá aí, né? Mais sobre ela em breve, porque eu acredito que o tema do capítulo é esse, e talvez até do arco como um todo. Agora, o 1113 começa exatamente de onde o último acabou. Perante aquele que ficou conhecido como o Grande Gloob Gloob, Marcos Mars observa o colossal cérebro do Vegapunk, repousando em um tanque que representa o centro da Punk Records. Modéstia à parte, eu cravei na última live. Ou então pode ser realmente só o tanque com o cérebro do Vegapunk. E se for um tanque tipo Zordon com o cérebrozão gigante do Vegapunk?
Então se você quer essa e mais cravadas, aparece aqui no canal todo domingo por volta das 5 horas da tarde, tem live com convidados maravilhosos de todo mundo de One Piece, não foi o querido Rodrigozinho, enfim, tá dado o recado. Agora, o fascinante dessa cena é o questionamento do Marcus Mars sobre a imagem um tanto grotesca que tá à sua frente. Estaria Vegapunk vivo? Morto? Existe consciência naquele cérebro ou meramente é uma maneira de armazenar e processar informações infinitamente? Ainda mais curioso é vermos que os efeitos da Nomi Nomi no Mi não desapareceram. De fato, o cérebro gigante ainda é real e ainda é possível, mesmo após o corpo original de Vegapunk dar seu último suspiro. Casualmente, o Gorosei se move para destruir o Dendemushi especial que supostamente estaria fazendo a transmissão. Mas como a gente bem sabe, tava fácil demais para essa criatura demoníaca milenar conseguir, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais. Opa, logo antes da pisadinha, corte lá pro East Blue porque estamos na Vila Syrup, com Mary, o próprio que batizou o nosso querido navio, servindo um chá pra Kaia e os piratas do Sop, enquanto a transmissão ressoa a voz do Vegapunk. Essa é uma maneira do Oda ilustrar a importância do cientista para o mundo. Ele é uma celebridade cujo avanços científicos melhoraram a vida de milhares de pessoas através do globo, trazendo diferentes personagens de diversos lugares para reagir à mensagem do Vegapunk em tempo real, tanto nos coloca mais dentro do universo, como estabelece a grande perda que é para o mundo a partida desse gênio. Ok, todos ao redor do planeta ouvem suas palavras. Do farol de Crocus e Labum, a Baltimore até a Natal do Cientista, passando por Torino, Ratinosso e muitas outras ilhas. O mundo inteiro está atento à grande verdade que está para ser revelada por esse célebre cientista. Uns detalhes das falas que eu curti. Na Vila Syrup, a Kaia comenta como ele também é um gênio da área de medicina. Os marinheiros também estão na escuta, o que gera dúvida se essa informação realmente vai se espalhar por toda a instituição ou se eles vão conseguir compartimentalizar apenas em certos setores da inteligência. Mas a gente deve ver a reação disso no próximo capítulo. Outra parada comédia é como o avô do Kiton, que é esse velhinho que tá falando sobre o Frank ter sido responsável pela grande explosão que foi conhecida como o Pesadelo de Baltimore, causado pelo próprio, assim que ele foi teleportado pelo Kuma durante o time skip. Aí ele fala que o nosso querido Cyborg acabou virando um navio, o que é outro easter egg, porque em um SBS recente, o Oda mostrou que no futuro que daria errado pro Frank, ele simplesmente virava um navio de guerra senciente. Os habitantes de Torino acabam comentando a natureza dúbia do Vegapunk, que avançou positivamente a ciência, mas acabou criando muitas armas de destruição em massa no processo. Isso é, de certa maneira, só uma fala jogada, mas não. Isso é One Piece. Essa fala é a catapulta para o dilema que o Vegapunk apresenta em sua mensagem sobre não julgar as pessoas sem compreender suas ações. Marcus Mars pisa no Dendemushi cheio de certeza, cheio de segurança, mas como muitos de nós já imaginávamos, era tudo um plano do Vegapunk para distrair os anciões e ganhar tempo para que a sua mensagem não seja impedida. Eu sei que essa altura não parece ser tão importante, mas eu acharia muito incrível se o Dendemushi que está de fato transmitindo essas informações para todo mundo estivesse escondido em Ohara. Seria tão simbólico o lugar onde destruíram toda uma civilização pelo crime de buscar a verdade, onde mataram Clover, Olivia, onde consideraram simplesmente um lugar abandonado e sem valor, e justamente por essa arrogância perderam tantos livros que foram resgatados em um esforço final dos cidadãos, arqueólogos e pesquisadores, quanto o próprio Dendemushi, que seria a ignição que faria toda a teia de mentiras e censura que o governo mundial preparou por séculos começar a ser consumida pelas chamas. A cara do Marcus Mars é de puro ódio misturado com pânico. Automaticamente vemos ele em um movimento violento se transformar e explodir do cômodo em direção aos ares de Egghead. É muito legal como o Oda nos coloca do ponto de vista dos Gorosei nessa caçada pelo transmissor, porque eles realmente não fazem ideia de como parar a mensagem, ao mesmo tempo que o desespero deles nos coloca em alerta, aumenta a tensão do capítulo e ainda ajuda a hypar a revelação do Vegapunk. E aí os 10 minutos acabam. O hype é real. Tá na hora de ser revelada a verdade. Marcus Mars começa a se comunicar telepaticamente com os outros anciões e é nesse momento que ele fala sobre como ele provavelmente quer vingança por Clover e Ohara. Isso é bem curioso. É simplesmente vingança que move Vegapunk? Ou essa seria uma visão de alguém que simplesmente não consegue compreender os sentimentos humanos? Durante o arco de Egghead, os Gorosei realmente se mostraram como criaturas que não têm qualquer apreço pela vida humana. A qualquer momento eles estão discutindo alguma atrocidade diferente que mataria milhões de pessoas, como se fosse só mais uma decisão qualquer.
Fora isso, eles estão constantemente falando sobre não ligar pra vida de insetos, e é Baygon, e humano bom e humano morto, aquele papo que a gente conhece, né? E algo que ilustra bem isso é o foco na feição dos 4 após o comentário sobre Clover e O'Hara. Existe ali uma frustração, um ressentimento, eu diria que até um nojo ou desgosto. Não pelas atrocidades em si que foram cometidas, mas sim pelas consequências desses atos o prejudicarem no presente. É meramente analítico, é meramente lógico, eles estão muito incomodados porque esses vermes, esses insetos resolveram atrapalhar os planos dos Gorosei. De Natsujuro, focamos no corpo de Vegapunk carregado pelo Sanjasu que vem em altíssima velocidade para tentar proteger seus companheiros da ameaça do Gorosei, cavalo. Essa cena tem vários detalhes incríveis. Primeiro, o Oda estabelece a distância absurda que o Sanji tá do combate. Depois, ele aumenta a tensão do golpe, com Venus levantando a espada e o Frank tentando entrar na frente da Bonnie para protegê-la. Lembrando que o Itambaron Vi Natsujuro cortou os pacifistas da ilha como se fossem manteiga. E justamente por isso eu não consigo imaginar o Frank saindo dessa sem tomar um dano absurdo. Provavelmente, de toda a ilha, é o pior matchup possível pro nosso Cyborg. E aí, quando a comunidade toda tá focada no hype de Zoro versus Natsujuro, sem prometer nada e entregando tudo, Sanjasu mostra sua velocidade e poder absolutos. O boost que o Sanji ganha quando uma criança inocente está em apuros é absurdo. Eu vou colocar em palavras para botar em perspectiva. O Sanji com o pé, sem Ifrit Jumble, sem transformação Germa com a sobrancelhinha espelhada, sem nada disso, carregando um idoso falecido no seu ombro, conseguiu parar simplesmente a Shodai Kitetsu. Sim, parar uma espada lendária empunhada por um Gorosei na forma híbrida. E mais, ainda usar ela de plataforma para se alçar em um chute absurdo no queixo do vagabundo. Muito, muito, muito brabo. Sensacional, isso é Sanji, irmão. Isso é Sanji, sim! Agora, olha como Itambaron é maquiavélico. Se você perceber no detalhe, ele se aproveita da sua transformação, o que parece fazer subirem labaredas na parte humana do seu corpo, e em meio às chamas, como uma extensão da sua anatomia de cavalo, ele vira o Bakotsu e dá um mordidão no Sanji. E olha, se você acha que essa mordida não é tão séria porque o cavalo tem dentes mais lisos, quem já tomou mordida de cavalo sabe que dói muito e se o bicho realmente estiver cheio de ódio, ele fácil consegue arrancar um dedo ou machucar sério uma pessoa. Agora, imagina um cavalo lendário do capeta. Possivelmente o Sanji tomou um dano muito sério, dá pra ver as onomatopeias que indicam um barulho de algo sendo esmagado. Mas relaxa, porque ao mesmo tempo nós sabemos que ele não é um cozinheiro comum. Com o exoesqueleto Germa, eu imagino que pelo menos desse golpe ele esteja bem protegido. Na sequência, o Imikashi dá um verdadeiro tackle para segurar o ancião que fez o Sanji ser cuspido e voar longe. Aí a Atlas consegue resgatar o Stella em cima da hora, e a Bonnie novamente mostra um nível de poder bizarro para uma garota tão nova. Distorcendo o futuro para uma versão gigante, Bonnie faz exatamente a mesma pose que o Luffy Gear 5 Giganto fez em sua batalha contra Kaido. A essa altura eu tô mais que convencido que existe uma conexão histórica entre essas duas frutas. Bonnie já reproduziu técnicas de Nika no passado e agora, aparentemente, está fazendo de novo, só que de maneira um pouco mais discreta. Então assim, só pra deixar anotado, talvez ela tenha só se inspirado no gigante da área e o Oda quis dar uma provocada usando a mesma pose ou simplesmente uma pose que faz mais sentido pra desenhar ali naquele contexto. No entanto, eu tô muito convencido não só pela fruta da Bonnie e do Luffy, mas porque a fruta do Kuma, que é a fruta da patinha, parece sim ter conexão a essas outras duas. Eu acho que essa trinca de frutas aí vai ter alguma história especial no passado, mas vamos ver isso aí. Durante toda a ação, Vegapunk vem falando por cima, e aí na narração ele narra 2 pecados graves que cometeu e acabaram levando para o além. Eu imagino que seja algo relacionado ao Kuma e as suas memórias, ou simplesmente a sua investigação do passado, ou talvez a manutenção da armadura antiga, ou seus contatos com o Dragon, sei lá, eu acho que tem muitos pecados graves aí pro governo mundial. O Vegapunk podia ser um pouco mais claro, né? Mas aí ele avisa que essa mensagem só tá sendo transmitida porque o seu coração já parou de bater. E a reação é puro choque. Em Sabaody, pessoas gritam incrédulas e colocam as mãos na cabeça. Duval parece em choque porque Vegapunk era refém do Chapéu de Palha poucas horas antes. Enquanto isso, no reino da Germa, Caesar pareceu mais abalado, agora que se uniu ao Judge para derrotar o Vegapunk. O seu propósito foi rapidamente descartado e jogado no lixo. A reação mais divertida foi claramente do Morgan's Big News, que questiona se eles querem destruir a mídia impressa.
Óbvio que a preocupação dele não é simplesmente com a mídia impressa, ele quer manipular as informações, assim como ele manipulou mais cedo, contando sobre como o Vegapunk tinha se tornado um refém do Yonkou Luffy do Chapéu de Palha. Essa mensagem do Vegapunk tanto vai contra o que tinha sido reportado, que pode fazer as pessoas perceberem o quão sensacionalista realmente é o Jornal Econômico Mundial, quanto ele ainda não pode fazer o seu próprio spin, né? Fazer sua própria versão narrativa do que aconteceu para vender mais jornais. Então, realmente, o grande perdedor do dia foi o Morgan's Big News. E esse mini enredo pra mim é brilhante. E falando nisso, essa é uma das partes mais interessantes do capítulo. Com um olhar cansado, reflexivo, talvez com uma pitada de arrependimento em suas palavras, Vegapunk diz que quer deixar algo claro. Não assumam que aqueles que me golpearam são do mal. Independente de quem sejam, minha intenção não é discutir certo ou errado. Não sou qualificado a julgar tais coisas, e eu não sei o suficiente sobre ele de qualquer jeito. Essa frase é espetacular porque revela que Vegapunk sabe que acima dos Gorosei, provavelmente existe uma figura operando as alavancas do mundo, enquanto mesmo depois de morrer de tudo que passou com Kuma, das atrocidades que presenciou em Ohara, do caos que descobriu sobre God Valley, do sistema escravagista, da censura, dos atos impensáveis de violência e guerra, mesmo estando consciente disso tudo, Vegapunk não quer julgar a pessoa por trás disso. Por um motivo muito simples e até científico. Ele não tem dados o suficiente para saber quais as verdadeiras motivações desse indivíduo. E além disso, essa frase serve para ele mesmo, para o próprio Vegapunk. A complexidade do personagem faz com que nós não possamos julgar ele com certeza absoluta. Cada um pode se sentir particularmente, pensar, especular, até imaginar o que seriam as motivações finais de Vegapunk com as suas ações. Mas acho que é justamente isso que é fascinante na experiência humana. Nós sempre julgamos os outros a partir das suas ações, suas consequências no mundo, seus efeitos, coisas práticas, observáveis e até possíveis de serem estudadas. No entanto, quando falamos de nós mesmos, raramente nos julgamos por nossas ações. Pelo contrário, o normal é nos julgarmos por nossas intenções. Se alguém comete um erro e atropela alguém, a intenção de não querer ter cometido esse ato pode ser o suficiente para aliviar a pessoa do mal que ela cometeu. Mas a pessoa que foi atropelada não pode se apegar a intenções para curar seus ferimentos. Mas, certamente a mesma pessoa caída, se cometer um erro tão ruim quanto, vai julgar as suas próprias intenções, ignorando um pouco as consequências. Vegapunk é uma mente no mundo de One Piece que representa o ápice da lógica e racionalidade. Alguém que literalmente consegue armazenar informações infinitamente graças à sua Akuma no Mi. E nesse momento ele se mostra, acima disso tudo, plenamente humano. Quando ele estende o benefício da dúvida a seus agressores, ele mostra também que acima de tudo é um cientista, levado pela lógica e seus preceitos, com a humanidade para não querer ser julgado e também, justamente por isso, não querer julgar. Uma conclusão brilhante para a história de um personagem bem complexo e controverso. Como eu disse, ele é diretamente e indiretamente responsável por incontáveis atrocidades, mesmo que no fundo, suas intenções sempre fossem boas. A vida não é tão simples, e Vegapunk sabe disso. Nem todos podem ser heróis culposos como Luffy, ter a honra do Zoro, a empatia do Sanji, e justamente por isso, temos os chapéus de palha para acompanhar, amar e se espelhar. Mas desse lado da tela, nós continuamos tão humanos e tão falhos quanto qualquer erro e qualquer acerto desses personagens. Depois dessa reflexão, uma sequência de ação que é tematicamente perfeita e que só pôde ser construída com anos e anos de enredo e aprofundamento da história pelo Oda. Jay Garcia Saturno sobe a Labophase, cheio de ódio por Vegapunk ter enganado toda a cúpula do governo mundial. Nós vemos sua forma aracnídea e sua voz retumbante ameaçando a tripulação com máxima urgência e cheio de más intenções. Ao ouvir suas palavras, Robin tem um acesso chocante a memórias traumáticas do seu passado. Como acompanhamos durante o flashback do Kuma, a voz que saíra do Dendemushi, segurado por Expandine naquele dia fatídico, era de ninguém mais ninguém menos que Jay Garcia Saturno. É brilhante também, porque isso contrasta com as palavras do Vegapunk. O governo mundial não tá nem aí para julgar com precisão as ações ou intenções de ninguém. Jay Garcia Saturno trata os outros como vermes, insetos e criaturas que simplesmente não merecem qualquer consideração moral sob sua perspectiva. E fica por isso mesmo.
Eu amo como o Shione simplesmente chamou a Kainu de broxa. Ah, aquele broxa que deixou a Robin... Não, tô zoando, não é exatamente broxa. Mas chamar alguém de impotente pra broxa é um pulinho, né? Nisso, a Robin entra em choque com todas as lembranças da tragédia. E por isso ela meio que congela, uma resposta muito comum para quando você recebe um impacto emocional muito grande. Esse momento é a oportunidade que Jay Garcia usa para aplicar 4 das suas patas venenosas e tentar destruir de uma só vez a última chama de Ohara. Nami entende rápido a situação e ordena que todos protejam a Robin, ela não tá mais sozinha. E a ação é genial. Uma das patas é cortada pelo Brook, inclusive nível Yonkou, tá revelado aí? Cara, quem precisa de Haki quando se já é nível Yonkou pelo poder do rock and roll? Talvez o gelo do submundo tenha algum efeito poderoso nesse fogo demoníaco que representa o despertar dos Gorosei, ou só o Brook é badass pra caramba, mas mais uma contagem de bucha aí pro Jay Garcia, né? Eu sei que ele tava fazendo essa aí, fica forte aí. O Marcos Mais também rodou mais cedo. O Sop joga um tiro explosivo, Nami pula e resgata a Robin no último segundo, enquanto ela saca o seu Climatactor bufado e Zeus para uma das presas com a sua forma sólida. Olha o nível dessa tripulação! E aí a cereja do bolo é o Chopper Guard Point segurando a pata final. Dizem por aí que ele vai ter um aumento exponencial na sua recompensa, talvez chegando até 300 berries. Vamos, Chopper, meu garoto, ele sabe muito. Outra máxima que a gente sabe que tem veneno sim nas patas do Jay Garcia, inclusive provavelmente é o responsável por ter matado o Vegapunk, mas nesse contexto a regra máxima do pique-pega é cabelo não tem sangue e Guard Point não tem sangue, então Chopperzinho tá seguro, tá tudo certo. A partir daí os Goroseis entram em pânico mesmo. A tripulação ela é absurda. Marcus Mars e York tentam desesperadamente descobrir de onde vem o sinal, mas essa altura parece ser tarde demais. Curioso que o Marcus Mars confirma que ele consegue usar ondas telepáticas para identificar criaturas vivas em determinados ambientes. Não tá ok, tá anotado aqui. Mais uma habilidade super roubada desses bichos. E antes da verdade ser revelada, os anciões consideram destruir toda a planta de energia. Mas isso é considerado impossível por Jay Garcia. Não porque ia botar todo mundo em risco, ia matar milhões de pessoas inocentes, não. Se você esqueceu, ele é um ministro da ciência do Gorosei. E justamente por isso, aparentemente, ele entende que Vegapunk foi o único capaz de sintetizar uma forma energética capaz de abastecer a Mother Flame, o super raio do céu que destruiu Lulusia e aumentou o nível dos mares em quase 1 metro. Em suas palavras finais, Vegapunk avisa: o mundo inteiro vai afundar. Um marinheiro reage em choque. Hã? Em um panorama de Egghead, a gente vê de longe a perspectiva lentamente chegando ao fundo, onde podemos ver sereias e baleias nadando, sem nenhuma preocupação. Cara, que genial! Gente, tem muito que especular, o Lipe fez um vídeo de 40 minutos ontem que fala super sobre o dilúvio, então eu não quero me estender muito sobre essas especulações, mas eu acho que comentar algumas coisas fascinantes, né? A obsessão que eles têm por exemplo, subjugar os tritões. Será que é uma preocupação dos tritões se tornarem a raça superior? A raça que sobreviveria em um mundo todo aquático? Será que isso aí explica muito do ódio, do preconceito que vem? Ou é simplesmente porque eles são diferentes? É difícil de botar em perspectiva, mas tudo pode estar sim conectado, tá? Eu acredito que muito do mundo se explica porque ele vai subir o nível do mar num nível absurdo e vai realmente engolir todas as ilhas. Faz sentido. Agora, e o passado e o futuro? Por que o Roger chegou antes? Será que ele chegou em Laugh Tale e o nível do mar não estava alto o suficiente? Será que isso explica por que o Crocus criou uma baleia que dá pra viver dentro? Será que isso explica por que o Rayleigh criou um comércio pra botar bolha em volta de navio e o navio afundar? Enfim, tem muitas zoeiras aí por trás, mas ao mesmo tempo tem muitos fatores interessantes que compõem esse mundo, e essa verdade sendo revelada é muito genial. Eu tô muito animado pro contexto, mas não tem One Piece semana que vem, One Piece só daqui a 2 semaninhas, então eu quero de novo dar parabéns pro Alan, foi aniversário dele ontem, galera lembrando, parabéns Alanzito. Que capítulo incrível de One Piece, tô muito animado, tô muito empolgado, tô muito feliz, e gente, não vamos levar como garantia isso que a gente tá vendo hoje, a gente tá vendo o encerramento, o fim de uma das obras mais incríveis da história da humanidade. E estar aqui com vocês é a coisa mais especial da minha vida, então eu quero agradecer todo o vídeo, quero agradecer todo dia, porque tenho certeza que mesmo que eu não fale, eu tô agradecendo. Então, gente, muito obrigado por terem acompanhado, muito obrigado por estarem aqui. Deixa o like, se inscreve, tamo junto. É isso, galera. Valeu. Pode palha secreto. Lakers perdeu, como era esperado. 3-0 pro Denver, é um sofrimento. Mas tudo bem, eu tô feliz, eu tô bem, tô tranquilo. Eu vejo basquete pra me divertir. É bom que o Lakers saindo cedo, eu posso ver o resto mais relaxado. Não sei se vocês são assim, mas eu às vezes preciso não estar muito investido emocionalmente pra ver mais feliz, pra curtir mais, pra ter mais prazer.
Fora isso, gente, tô me mudando ainda, desculpa por não ter gostado da minha caroça aqui, mas tá um pouco complicado, tô no meio de um monte de coisa, botando blindex, piso e tal, tá uma loucura. Então espero que vocês tenham paciência, obrigado por tudo, live domingo, beijo, um queijo, obrigado quem fica no Podpalha, tamo junto, escreve aí no chat, engaja, fala alguma coisa, valeu!